um caldo de humanidades. Foi assim soprada em brisa de misericórdia, pelo divino pastor, que Pindorama acolheu em ventre e verdade, paradisíaca natureza, o sedento colonizador. Por aqui aportou o branco homem, que em escuras vicissitudes almejava a reparação. Prisioneiros libertos, venceram léguas e degredo, desfraldando velas no desconhecido além-mar. Em praia tranquila afincada foi, com vigor, a missão e a bandeira, que traduziria a vocação. Deus, Cristo e caridade, uniria em amálgama de raças o berço de um único povo, brasileira nação, ecoando a coragem de um justo varão, não mais palestino, mas paladino de sublime missão. Ismael reúne de novo a aliança do exílio e do êxodo em processo de redenção. Em trópico divino, o encontro do simples nativo com o europeu altivo, de soberba presunção, completaria o buril do aprendizado, somando-se ao africano escravizado, testemunho de trabalho e sublimação. Nesse solo dadivoso e gentil, somos todos em um, exercitando virtudes, forjando caracteres, enrijecendo qualidades para ao mundo ofertar, de forma impessoal e indistinta, matizes e sabores, talentos e amores, ao oceano novamente se lançar. Terra à vista se apresenta, gigante e desafiadora. O timoneiro firme e robusto nos garante o leme seguro. O oceano bravio não mais nos impõe medos e incertezas. No céu, a constelação do cruzeiro nos aponta belezas. Como bússola de nossas potencialidades, revigora o chamado da realeza. Navega, fiel marinheiro, até a borda do mar. Navega, fiel marinheiro, que vento não há de faltar. Boa noite, amigos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. É com alegria que a FEGO apresenta a série de estudos Comece pelo Começo. Com esse seriado especial, Brasil, um coração para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com esse projeto na Federação Espírita do Estado de Goiás, com a coordenação da área de estudos do Espiritismo e da comunicação social espírita. Eu sou Valéria Curcio, mulher de meia-idade, cabelos na altura dos ombros, castanho, olho castanho, estou vestindo uma blusa preta e uso um óculos. Boa noite, querida Camila. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que nos acompanham. É muito bom já entrar com nomes conhecidos, pessoas que estão entrando pela primeira vez que a gente sabe. Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais essa live Brasil, um coração para o mundo. E eu não posso deixar de parabenizar a nossa querida Cris por esse vídeo magnífico que abre, né, o nosso episódio de hoje. Vamos também agradecer os nossos parceiros nessa transmissão, primeiramente a FEGO, por essa oportunidade maravilhosa, né, de termos esse estudo. Também temos a TV Goiás Espírita, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita e o CERJ. Então, obrigada, né, por essa parceria. Lembrando que, se vocês curtem os nossos vídeos, né, as nossas lives, deem o like, compartilhem esses vídeos, se inscrevam no canal para que a rede entenda a relevância do conteúdo e leve a mais pessoas, para que esse grupo que a gente tem aqui só aumente. Eu vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou Camila, tenho 39 anos, tenho a pele clara, olhos castanhos, uso óculos, cabelos na altura dos ombros, com mechas claras, e hoje estou com uma blusa azul. E aí, Valéria?
Lembrando a todos que nós estamos nessa série de estudos, segunda temporada, que carinhosamente vocês estão chamando de Fegoflix, nós também, temos que confessar, nós também. Estamos na segunda temporada. Lembrando que na terça-feira estamos intercalando o estudo da Revista Espírita, estamos no ano de 1860, com a obra Brasil, um Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nessa série maravilhosa, Brasil, um Coração para o Mundo. Então, lembrando a todos que estão acompanhando essas séries, as séries de estudos do Pentateuco, da Revista Espírita agora do Brasil, que nós estamos utilizando para o Pentateuco as obras de tradução do Guilom Ribeiro, da editora FEB, da Revista Espírita, tradução do Evandro Noleto, também da editora FEB, e o Brasil, que é o livro de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. Então, se vocês querem acompanhar conosco, nós colocamos aí o endereço da nossa loja virtual, para você já poder adquirir, ou também fazer uma visita para a gente lá na livraria física, né? Tomar um café com a Valéria. Isso, tomar um café comigo lá, que vai ser uma alegria recebê-los. Então, nós estamos muito felizes de ter vocês aqui. E vocês estudando com a gente, então, fica maravilhoso, né, Camila? Exatamente. Antes de chamar a nossa dupla de ouro, só mandar um beijo para a Mona Lisa, que dedicou um beijo especial para nós duas, né? Um beijo. E agora sim, Cristiane Drux, Jorge Larra, vem para cá que a noite é longa. A noite é longa e é brasileira. Com certeza. Queridos, muito bom. Olá, boa noite. Eu vou me autodescrever e vou corrigir a Camila. A Camila tem que dizer assim: eu tenho 39 anos, mas parece que tenho 30. Tem que dizer assim, para ficar mais claro. Bom, eu sou Jorge Larra, tenho 59 anos, aparento bem mais, tenho um pouquinho cabelo na lateral, uso óculos e estou hoje trajando uma camisa, não dá para ver, mas ela é toda quadriculadinha, azul, toda branca com quadriculadinho azul, e tem no fundo uma parede de cor salmão que fecha uma única cor atrás de mim, não tem nenhum objeto atrás de mim, só a parede. E quero dizer, antes de qualquer coisa, dar meus parabéns ao mentor da Cris, porque intuiu-a de maneira extraordinária. Isso é um indicativo de que nós não estamos fazendo sozinhos esse trabalho. A excelência desse vídeo que você produziu e do texto que você construiu é um indicativo de que nós estamos muito bem amparados para esse trabalho e fico muito feliz de poder estar hoje participando mais uma vez dessa nossa atividade. Bom, boa noite para todos, boa noite, Patrícia de Royos, boa noite para todos que estão ligados conosco. Que tenhamos uma noite de estudo maravilhosa. Muito bom. Deixa eu só fazer um adendo aqui à nossa videodescrição. Eu vou acabar não fazendo a minha, mas enfim, posso fazer depois, mas o que eu quero pontuar é que, por falarmos de matizes no episódio de hoje, porque vamos falar de matizes, nós estamos em matizes. Eu não sei se vocês repararam, tá todo mundo aqui, Larra, eu, Camila e Valéria, com camisas azuis sur ton. Nós estamos com várias matizes de azuis aqui. Não foi combinado. Reparem isso, e não combinamos isso, mas vamos em frente. Vamos lá. E para a gente começar bem esse episódio, né, a noite de hoje, nós convidamos ela para fazer a prece para a gente. Então vamos orar. Majestoso Senhor das nossas vidas, deita as tuas bênçãos sobre os nossos corações sedentos, que se reúnem em torno da tua palavra essa noite, para recolher o benefício do esclarecimento e do consolo, para o fortalecimento dos nossos bons propósitos e para que as nossas vidas descubram objetivos extraordinários para a encarnação que vivemos. Ajuda-nos no propósito de conhecermos para sermos mais úteis e dá ao nosso estudo de hoje o tom da presença dos nossos queridos mentores para nos intuir e nos inspirar, para que possamos tirar dos nossos textos de hoje as lições necessárias para a compreensão mais plena de tudo aquilo que tu queres
que nós aprendamos. Protege-nos a todos e abençoa a nossa noite de estudo. Para aqueles, Camila, que estão acompanhando, nós estamos em qual capítulo do Nós livro? estamos no capítulo 3. É isso, né? O capítulo 3, Os Degredados. É isso? Esse é o título, Isso, né? Isso E, mesmo. Valéria, eu gostaria de lembrar que após a explanação da Cris e do Jorge, a gente volta. Quem tiver perguntas, comentários, coloquem no chat, mas a gente só gostaria de ressaltar que nós vamos focar naquelas perguntas e comentários que estão relacionadas ao tema da noite, tá? E até aproveitando, já aqueles que estão acompanhando conosco, eu tenho que contar para Elahá e Cris. Hoje, uma pessoa que está assistindo, acompanhando, ela não assiste ao vivo, ela assiste depois. Ela estava falando para mim assim: nossa, Valéria, depois da live, me deu uma curiosidade de ler a carta de Pero Vaz, e eu li, que maravilha. Então, eu quero perguntar para todo mundo que está nos acompanhando: quem teve essa mesma curiosidade? Quem foi lá ler a carta toda? Coloca lá para gente. Se leu, se gostou, que eu tenho certeza que a Cris também e o Elahá vão trazer alguma coisa desse assunto. Então, é com vocês, que tenhamos um bom estudo. Até mais tarde. Então, vamos ao estudo. Cris, já que a Valéria estava falando sobre a questão da carta de Pero Vaz Caminha, você está com o áudio fechado, tá? Pero Vaz Caminha. O que você destacaria desse texto, já que a gente falou um pouco sobre ele na nossa última live, e o nosso assunto de hoje também atravessa uma parte da carta de Pero? O que você traria de interessante que você destacaria desse texto interessantíssimo que Pero Vaz Caminha deixou para nós? Elahá, uma das coisas que mais me chamou a atenção na carta, ele enquanto repórter, né, foi o relato que ele faz ao rei português da sensação de encantamento que ele teve e também das notícias que ele aponta na carta, da brandura e do potencial de acolhimento dos nativos. Existem vários momentos da carta onde ele narra episódios de congraçamento, episódios de integração, até de uma forma inesperada, né? Ele até se surpreende, ele mostra surpresa da forma como já havia ali sinais de possíveis integrações futuras, os índios participando da missa, né? Depois aquela tentativa de comunicação mais rudimentar, ofertando a troca, né? A troca de artesanatos, a troca de objetos vinculados à natureza, aquele cenário tropical, os índios ofertando isso aos portugueses, e os portugueses ofertando de volta as coisas mais corriqueiras do cotidiano do navio. Enfim, tudo isso, essa narração do Pero Vaz Caminha, eu achei muito interessante. O que, para mim, é uma confirmação que o planejamento espiritual traçado até então estava no rumo certo, estava ganhando, né? Justamente esse caldo de humanidades a que o vídeo se referiu na abertura da live de hoje. Essa possibilidade de junção, essa possibilidade de amálgama, né? De experiências distintas, mas se somando em um único objetivo do viver feliz, do viver em harmonia. Foi isso que mais me chamou a atenção, sabe, Elahá? Sim. Você sabe que, lendo a carta, você está lendo uma história real. Uma história onde qualquer coisa pode acontecer. Cada parágrafo pode trazer uma surpresa inesperada de uma morte, de um ataque, de uma violência, de qualquer coisa que represente um traço de agressividade. Mas é encantador você ver desde o princípio o processo de acolhimento com que os índios fazem para os portugueses e os portugueses fazem para os índios. Chega a ser emocionante. Eles se aproximam da praia e os índios estão na praia com arco e com flechas. E aí o companheiro que comanda a pequenina embarcação que se aproxima da margem
faz sinal para eles baixarem as armas, e eles baixam. Esse primeiro momento representa uma coisa extraordinária, porque o mais esperado é que você, diante do desconhecido, você agredisse, mas esses homens simples, vendo pessoas estranhas, em roupas esquisitas, montados em barcos que eles nunca tinham visto, se aproximam, eles baixam as armas. E depois eles se aproximam. E aí, como você falou, começa uma troca. Ele oferece aquele gorro que ele estava, e ele passa o gorro, ele passa um cocá, começa um contato ainda preliminar, depois eles levam 2 desses índios para o navio, eles entram no navio, isso é muito interessante, eles entram no navio, e os portugueses fazem uma festa para os índios. É extremamente inesperado tudo isso. E aí essa festa é feita, todas as comidas que são oferecidas, eles não comem nenhuma. Tudo que eles provavam, eles cuspiam. Tudo, doce, salgado, amargo, todos os sabores, não, isso eu não como. E depois experimentam vinho, também não tomam, não comem nada, eles não comem nada. E aí o capitão sentado numa cadeira com um colar de ouro bem grande no pescoço, eu não sei o que fazia um colar de ouro grosso no pescoço de um comandante de navio num lugar tão remoto como esse. Descontextualizado, né? Totalmente, meu Deus, para que ele bota o colar de ouro? E aí o índio olha para o colar, aponta para o colar e aponta para a terra, dizendo, isso tem ali. Depois eles veem coisas de prata, aponta para a prata e diz que lá tem. Então veja a ingenuidade deles, dizendo para os que estavam chegando, invasores de suas terras, olha, eu tenho isso que você tem aí. Eu tenho, aqui tem isso. Você quer isso? Olha esse traço de receptividade do desconhecido. E eu pergunto, não está isso em nós, na nossa capacidade de receber o desconhecido? Não é assim que nós recebemos os que são desconhecidos a nós? E é muito curioso que depois eles voltam no dia seguinte e tem uma quantidade enorme de índios na beira da praia. E eles descem para juntar lenha. Os índios veem eles juntando lenha para levar para o navio e ajudam. Eles se veem chamados a também botar um pouco de lenha nas costas e ajudar. A troco de quê? Você vai ajudar alguém que você nunca viu. Gente, isso é simplesmente indescritível. É verdade, Alahá. Inclusive, estudando alguns documentos da época, né, me parece assim, bastante pungente essa estratégia portuguesa, né, de utilizar essa tendência amorosa, essa tendência acolhedora do índio, para justamente conseguirem já se assenhorar, eu acho que a palavra é essa mesmo, assenhorar daquilo que estava sendo descoberto e que brevemente eles se colocariam como donos, né, daquele local e daquela região, os portugueses, né? Porque... Eles vão trair, né? Eles vão trair esse acolhimento. Exatamente, vão trair esse acolhimento. E aí os portugueses, né, na figura dos colonizadores, eles começam a utilizar a experiência, né, o domínio que os índios, né, que os nativos tinham daquelas regiões mais próximas ali do litoral, para adentrarem os sertões. É interessante porque essa expressão a gente vai ver nos documentos de época, né? Os portugueses, eles não se arriscavam a ir muito além do litoral, muito além da costa. Eles só adentravam ao território, né, dos sertões, entre aspas, para a busca do ouro, para a busca da prata, naquele primeiro momento para a busca do pau-brasil, com a companhia dos índios, porque eles é que detinham todo o controle, né, toda a experiência dos perigos, né, a experiência de como percorrer os melhores caminhos. Então, houve ali uma grande ajuda
também naquele momento que o índio, que o nativo ofertou ao português para que ele se assenhorasse do território. Porque se não fossem os indígenas, se não fossem os nativos, os portugueses não teriam iniciado, por exemplo, as bandeiras. Era impossível, a gente está falando das bandeiras um pouquinho mais tarde, né? Já lá para o século XVII, mas seria impossível o movimento das bandeiras sem a ajuda inicial dos indígenas. Né? Aí você vê, por exemplo, quando o povo retirado por Moisés do Egito entrou na Palestina, que estava ocupada, como que eles foram recebidos pelos nativos? São guerras sangrentas, muito dolorosas. A história do Velho Testamento é uma sequência de guerras e de muita violência. Mas você vê que esse momento da nossa história é um momento assim até idílico, porque você lê a carta e você não encontra uma palavra de violência nela. Você não tem. A carta não traz nenhum traço de agressividade. E aí, como você também colocou, quando eles vão fazer a primeira missa e eles armam a cruz, os índios também se sentam. Aquela pintura que existe de Pedro Américo, da primeira missa e tal, que aparece com os índios, ela não é tão irreal. Porque realmente, quando a missa acontece, diz Pero Vaz que os índios também se sentaram, não entendiam nada do que estava acontecendo. Mas eles ficam ali, da maneira mais pacífica possível, assistindo aquela cerimônia, eles não têm a menor noção do que aconteceria depois. Mas você vê que a espiritualidade cuidou para que essa recepção pudesse acontecer, que existisse realmente todo esse processo. E Pero Vaz, como você coloca, várias vezes na carta, ele fala dos encantamentos dele com a terra, com a beleza do lugar, que ele quer levar as penas, as coisas para que o rei conheça, que a terra em si plantando tudo dá, que ela é maravilhosa, que ela é linda, que ela é cheia de muitas coisas que ainda não se conhecia, que o povo era de uma tal inocência que ele dizia que, de repente, facilmente se poderia convertê-los ao cristianismo, porque eles seriam, na verdade, almas que não tinham crença nenhuma, então, portanto, dava para torná-los cristãos. Essa ideia de que, de repente, a gente tem que pegar todo mundo e transformar para os nossos conceitos. São os equívocos do ser humano, né? Essa dificuldade que a gente tem de entender o que nos circunda. Exatamente. E ela realmente, novamente, sublinhando isso, essa docilidade, né? Essa aura que permeava esse momento inicial, da forma como os índios se apresentaram, os indígenas se apresentaram ao português, é realmente um fato muito curioso, porque existia já nessa época, evidentemente, várias etnias, várias nações indígenas no Brasil. E essas nações indígenas tinham muitas tendências bélicas, eram aguerridos uns contra os outros, grupos que disputavam, né, o controle do espaço, o controle, né, do território. Então, a gente sabe de lutas muito sangrentas entre essas várias etnias. Agora, fica a grande dúvida, né, o grande ponto de exclamação: por que não a reprodução desse comportamento com os portugueses, que naquele momento chegavam em 1500, como se... Eu acho que a gente pode até traçar um paralelo para a situação de hoje. É como se nós estivéssemos aqui, em plena cidade, e sobre nós começasse a sobrevoar a cidade uma nave espacial que pousasse em um campo de futebol e começasse a sair dessa nave extraterrestres. Será que nós teríamos esse mesmo comportamento com esses alienígenas? Naquele momento, os portugueses, saindo das suas naus, eram verdadeiros alienígenas para aqueles nativos. E olha a forma como eles foram acolhidos, né? Então, muito curioso.
E você vai ver aqui nas regiões dos nossos vizinhos das colônias hispânicas, que os incas não receberam da mesma forma os espanhóis. Quando eles recebem os espanhóis, eles acham que os espanhóis são deuses, assim como os astecas. Os astecas achavam que Cortés seria a representação de Quetzalcóatl, que era o deus deles. Então, não, eles são os nossos deuses que vieram nos visitar. Quando descobre que eles não são os deuses, então eles vão apanhar. E aí você vê que eles mudam imediatamente de posição, mas já era tarde, e eles fizeram um processo de destruição dessas culturas. Tanto Pizarro destrói o Império Incaico, como Cortés vai destruir o Império Azteca. Então, é uma atitude dos espanhóis também muito agressiva na relação com os povos nativos. E nos portugueses, não acontece isso. Eles caem dentro de um aspecto bastante bucólico de acolhimento, e há uma celebração no navio, depois eles saem, eles passam a noite juntos, e existe um personagem da história, Afonso Ribeiro, que é determinado para ficar com eles, para seguir com eles, passar a noite com eles, e travar os primeiros contatos, e é quem traz as primeiras notícias de como eles viviam. É ele que consegue, porque os índios, embora toda essa abertura, eles não deixavam os portugueses chegarem onde eles moravam. Eles dispensavam os portugueses no meio do caminho. Não, vão. E aí eles se embrenhavam na mata, mas não deixavam. Esse Afonso Ribeiro, ele é o primeiro português a chegar na Taba e trazer a notícia de que eles viviam em grandiocas, onde viviam de 30, 40 pessoas dentro de uma mesma oca grande, onde todos se reuniam para morar. E ele vai ter uma importância muito grande, né, nesse nosso processo da história do descobrimento, não é, Cris? Exatamente. Inclusive, é interessante, e nós já comentávamos isso aqui nos bastidores, né, Lá, que Afonso Ribeiro é citado textualmente nesse capítulo 3 como o grande exemplo do homem branco degradado, né, que em algum momento depois se vê solitário nessa terra nova, né, mas preenchido de uma esperança, de um vislumbrar de um momento novo na sua vida, já que na Europa ele já estava totalmente desacreditado, afinal de contas era um homem preso, era um homem condenado, e ele ganha essa liberdade e ganha essa amplitude do que seria o seu destino vindouro, né? E ele, em um primeiro momento, ele se desespera, porque ele fala, nossa, os meus iguais estão indo embora, e eu estou ficando órfão aqui e sozinho. Mas logo, né, exatamente sob a influência dos amigos espirituais e do plano superior da vida, ele começa a perceber que essa virada de página estava sendo um momento renovador na sua própria vida. E ele estava ganhando ali, naquele momento, a oportunidade de uma nova vida, né, de um recomeço preenchido de muita esperança. A esperança de você ter de novo diante de si uma página em branco para você poder reescrever a sua própria história. Então é muito bonito. E Afonso Ribeiro, ele é textualmente citado por Humberto de Campos como símbolo, né, desse homem branco degradado que vai ganhar na pátria do Cruzeiro essa oportunidade de uma nova vida, zerando, quitando seus débitos, né? Eu queria mandar um abraço para o meu querido amigo Merri Seba, que está na nossa live nos assistindo. Merri, que prazer e que honra ter você conosco. Querido Merri, muito bom. Beijo no seu coração. Então, isso é muito interessante, porque a coroa portuguesa, ela tinha por hábito fazer o seguinte: você cometeu um crime, então, a depender da gravidade do crime, você vai, então, ser degradado no outro lugar.
Então, sai de Portugal. As pessoas elas eram expulsas de Portugal. E, geralmente, eles eram expulsos nas costas da África, em lugares distantes que eles não pudessem retornar. E quando Arnal, que veio para o Brasil, ela trazia nela esse Afonso Ribeiro, que era um para ser degradado nas costas da África. Mas quando eles descobriram uma terra nova, mudamos de ideia, vamos deixar esse cara aqui. Gente, deve ter sido o pânico do pânico. Você vê a nau partindo e você não poder seguir. Não, você tem uma punição e você vai ficar. O texto, a história, né, a carta de Caminha, fala que foram 2 os degredados. E o nome do outro é fruto de uma incógnita. Alguns dizem que é desconhecido, outros falam que foi João de Tomar, o homem que ficou junto com esse Afonso Ribeiro. E eles vão ficar aqui. E como a Cris estava lembrando, no texto fala uma coisa bem interessante, que quando ele vê as naus partindo, ele pega uma jangada e joga no mar, e ele sai desesperado atrás, como se com o esforço pessoal dele, ele vencesse a velocidade das caravelas voltando, e ele vai passando das ondas, gritando desesperado, pedindo, mas as velas vão embora. E na medida que ele vê as velas sumindo no horizonte, ele é tomado de um pânico, é um desespero, na verdade, pelo degredo real que ele ia viver, porque uma coisa é ser degradado na África, pelo menos você pode encontrar uma cidade, alguma coisa, mas você ser degradado num lugar onde não tem nada, com seres tão primitivos como eles imaginavam que os índios fossem. Então, na cabeça, assim, meu Deus, esse pessoal aqui, vou viver com eles, e agora? Não sei nem falar, como vai ser? Então, ele fica jogado na jangada, e aí o texto fala que Ismael começa a voltar à jangada dele e faz a sua primeira ação como intercessor do Brasil ao salvar Afonso Ribeiro do naufrágio e devolvê-lo para a praia. E os índios o acolhem. Isso aqui é interessante, quando ele chega na praia, os índios o acolhem e o levam para a terra. Olha que coisa louca, o português desesperado, o símbolo disso, e os índios vão e acolhem esse personagem que acontece aí nesse nosso momento. Aí, dessa hora, Cris, surge um personagem novo nessa discussão. Aparece aí esse personagem, Ismael. Uhum. Ismael. Quem é esse personagem tão vinculado a Camila Fará e ao Merri Seba? Quem é esse personagem? Esse nosso irmão querido, né? Aliás, o grande gerente, né? Se Jesus é o governador do planeta Terra, se não, ele é, nós temos um gerente, o nosso patrono espiritual, Ismael. Humberto de Campos nos dá notícias que, após o descobrimento, né, a gente já falou aqui no nosso primeiro encontro, da reunião realizada por Jesus, né, com seus prepostos no plano espiritual, no último quartel do século XIV. Sim, século XV. No século XV, no último quartel do século XV, quando Jesus reúne os seus prepostos para determinar, para traçar toda essa estratégia, todo esse planejamento estratégico espiritual para termos a terra do cruzeiro e o Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Essa reunião aconteceu lá no último quartel do século XV. E após o descobrimento, já inaugurando aí o século XVI, Humberto de Campos nos fala nesse capítulo, no terceiro capítulo, que ocorre uma segunda grande reunião no plano espiritual, e onde nessa reunião, digamos assim, Ismael é indicado por Jesus como o grande missionário, como o grande gestor, como o grande patrono da terra do cruzeiro. Jesus diz textualmente o que Humberto de Campos nos conta: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador
dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Então, Ismael é nessa reunião empossado, digamos assim, o grande patrono espiritual do nosso país. Agora, como o Elahá me pergunta, quem foi Ismael? Ismael, e não é apenas semelhança de nome, mas é aquele mesmo Ismael do Velho Testamento. E falar de Ismael, meus amigos, é falar de uma antiga parceria, porque Jesus, governador do nosso planeta, já havia estabelecido com esse mesmo Ismael, lá no Velho Testamento, filho de Agar, da escrava Agar, um contato muito estreito a partir dos desdobramentos de uma história que eu rapidamente vou contar agora. No livro Gênesis, nós vamos encontrar nos capítulos 16 e 21 referências a este varão nascido das raízes do povo hebreu. Primogênito do pai Abraão, que foi precursor de todas as 12 tribos de Israel, Ismael nasce a partir de uma quiescência de Sara, esposa de Abraão, que não podia lhe dar filhos, para que o esposo Abraão pudesse se deitar com a escrava egípcia Agar e lhe garantir a descendência. Após a concepção, Agar, a escrava egípcia, mãe de Ismael, passa a desprezar a sua senhora, Sara, e o relacionamento entre ambas fica ali um pouco difícil. E essa crise de relacionamento entre a escrava e a sua senhora, Sara, essa crise culmina com a expulsão de Agar para o deserto. E nessa jornada para o deserto, Agar ouve a voz de um anjo do Senhor junto à fonte do caminho de Sur, que é uma região ali do deserto por onde ela percorria. E essa voz e esse anjo diz assim: Agar, escrava de Sara, de onde vens e para onde vais? Volta à tua senhora e humilha-te diante dela. Estás grávida e vais dar à luz a um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Isso está em Gênesis, no capítulo 16. Então, Agar, após esse episódio, né, de comunicação, de comunhão com o plano espiritual, ela cumpre essa recomendação, ela volta para a casa de Abraão, e sob a tutela de Abraão, ela dá à luz a Ismael. Poucos anos depois do nascimento, por insondáveis questões aí dos desígnios de Deus, Sara, a esposa infértil, concebe um filho e dá a Abraão um filho, e este ganha o nome de Isaque. E após esse nascimento, e aí do filho de Isaque, a relação entre Agar e Ismael volta a relação deles dentro da casa volta a ficar conflituada, e Sara pede novamente a Abraão para expulsar mãe e filho para o deserto. E a mãe e o filho partem para esse deserto, né, totalmente em êxodo, totalmente desprovidos de recursos materiais para o enfrentamento daquela situação inóspita. E no caminho, Agar, já desesperada com uma criança pequena, com um menino pequeno, sob a sua responsabilidade, ela novamente volta a ouvir a voz do anjo do Senhor, que diz: que tens, Agar? Nada temas, porque Deus ouviu a voz do menino. O menino, nesse momento, já tinha e mantinha uma interlocução com o alto. E o anjo fala: Deus ouviu a voz do menino. Levanta-te
toma o menino pela mão, segura-o firme, porque farei dele, de Ismael, uma grande nação. Isso está em Gênesis, no capítulo 21. E esse mesmo espírito robusto, né, crente, ciente das suas potencialidades divinas, que já era Ismael naquele momento, configurado, né, naquela situação de menino ainda, filho de Agar, que é o grande fundador e a grande liderança da nação árabe. Né? E assim se estabelecem, né, os povos árabes sob a liderança desse hábil flecheiro Ismael, que se tornou famoso por suas aptidões com a flecha no deserto de Farã. Essa é um pouco a história, né, a biografia aí desse nosso querido patrono da Pátria do Cruzeiro. É isso, Elahá. Inspiradora a história de Ismael, né? Deixa eu colocar aqui algumas coisas sobre essa questão que, de repente, pode trazer luz em alguns pontos. O período no qual essa história mitológica se passa é um período marcado por uma visão muito patriarcal das sociedades. O filho mais velho é o primogênito, aquele que tem todos os poderes e todos os direitos de herdar todos os valores do pai. Os filhos que não são o primogênito, eles carecem dessa visão de ser o primeiro de todos. Então, quando Sarai, que era o nome da esposa no começo dela, quando ela ainda era estéril, ela queria um filho porque Abraão não iria ter descendência, seria muito ruim, ele não tinha filho nenhum, eles já estavam velhos, ele já estava com 83 anos e eles não tinham, 86 anos, e eles não tinham filho nenhum, então estava complicado, ele já estava bastante idoso. Essas contas de anos do Velho Testamento, elas realmente nem sempre batem com aquilo que a gente pensa, mas na literalidade do texto, ele estava com esses 86 anos, quando a mulher tem a ideia, já que eu não posso engravidar, eu vou passar ele para a escrava, e aí, ela tendo um filho, eu criarei como meu, e aí legarei uma descendência a Abraão. Essa era a ideia. Só que aí vai acontecer isso que a Cris falou. Agar se enche de orgulho, porque é ela que deu o filho para o seu patrão, e menospreza Sara, e mais tarde, quando Sara engravida, piora a situação. Porque quando Agar engravida, o nome do menino é Ismael, que significa Deus me escutou. Deus me escutou. E quando ela engravida, Deus sorriu. Isaac significa Deus riu. Então, quando ela tem o próprio filho, olha o dilema dela. Quem tem mais direito na família? O filho legítimo da esposa, mas que é o segundo, ou o filho da escrava, mas que é o primeiro? Quem é o primogênito de Abraão? O filho da escrava, primeiro, ou o filho da esposa, que é o segundo? Então, Sara, para não deixar com que seu filho Isaac perdesse as possibilidades de herança da primogenitude, ela dá um jeito de tirar Agar da jogada para que Isaac assumisse a primogenitude e aquilo fosse esquecido. E realmente é o que acontece. Ismael é preterido, Ismael é retirado de cena, ele some da história, ele vai desaparecer e sai com Agar, eles vão embora. Depois Agar vai desencarnar no deserto, ele sobrevive e vai gerar a grande nação, que é a nação árabe. Então, Elahá, desculpe, não quero te cortar, mas olha que curioso, né? Hoje em dia a gente ainda fica em choque quando a gente percebe aquele eterno litígio entre israelenses e palestinos, né? Entre hebreus e árabes. E se a gente for remontar essa história, a gente vai perceber que a eclosão dessa animosidade é explicado pelo Velho Testamento. É lá de Gênesis. É lá de trás. Foi ali que na hora que Agar engravidou. Exatamente.
Então ele sai e o pai fica com Isaac. Então Ismael é o símbolo do preterido, do rejeitado, do não amado, daquele que se sentiu menor, daquele que ficou carente do amor de pai, daquele que não se sente tão importante, daquele que se considera o que não recebeu o afeto que deveria receber. Carente, com complexo de vira-lata, com a sensação de que não é amado, porque o pai não o quis, meu pai não me quis, meu pai preferiu o outro, mas eu não sou digno de ser amado. E aí existem algumas coisas interessantes, que depois Sara vai desencarnar, e depois do desencarne dela, Ismael volta, já adulto. Eles se reencontram. No Corão Sagrado, existem várias conexões falando desse retorno de Ismael junto a Isaac, e segundo a tradição muçulmana, foram os dois juntos que construíram a Caaba, tá? Aquela pedra, aquela construção que tem lá em Meca, teria sido edificada pelos dois, segundo a tradição muçulmana. Mas são as tradições, ninguém filmou, não tem foto no WhatsApp provando que foram eles e tal, mas a tradição consagrou que a Caaba foi erigida por Ismael e seu pai Abraão, que depois vai ao encontro do filho quando velho. Então essas coisas todas, elas mostram para nós Ismael como a alma que ama, mas que não consegue se completar de amor. E esse psiquismo vem se juntar para o psiquismo do brasileiro. Qual é a característica que nós temos? Nós temos a sensação de que nós não somos tão grandes quanto os outros. As coisas de fora parecem ter mais valor do que nós. Nós somos um povo com uma lógica invertida. Geralmente as pessoas estão, se é nosso, tem valor. Se não é nosso, não tem valor. Então, a gente preserva naquele bairrismo, o que é produzido no nosso país é bom. Quem é de fora não é bom. Nós temos uma lógica invertida. É de fora? Então deve ser bom, porque o que é daqui não é bom. Esse hálito do pensamento de Ismael se combina com o pensamento dos índios. Então, o psiquismo de Ismael contamina o processo de formação da nossa cultura, fazendo com que o Brasil seja assim, tenha essa sensação de que ele não nasceu para ser grande, que ele é pequeno. E isso acaba tendo suas grandes vantagens, porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pequenez de espírito, essa singeleza, essa capacidade de acolhimento, de aceitação dos portugueses, de sermos simples, de não rejeitarmos o negativo e de nos acharmos tão pequeno, é que forma essa amálgama de sentimentos que constrói esse perfil psicológico que o Brasil possui, que está na raiz do pensamento do nosso Brasil. É como se fosse um esteio da personalidade da nossa cultura, essa visão de acolhimento e de te sentir pequeno diante daqueles que são de fora. Um pano de fundo, né, meu amigo Elahá? Sim. E aí, Ismael recebe de Jesus a bandeira da pátria do cruzeiro com as inscrições Deus, Cristo e caridade. Elahá, por que Deus, Cristo e caridade? Porque são essas as palavras inscritas na bandeira da pátria do cruzeiro. O que foi que nós aprendemos dentro da doutrina espírita com relação às três grandes ondas de revelações universais? Sem dúvida nenhuma, a humanidade recebeu muitas revelações religiosas, no Oriente, no Ocidente, com os Vedas, com Krishna, com Buda, com Sócrates, com Hermes Trismegisto, Zaratustra, Confúcio, Furri. Meu Deus, foram tantos os reveladores em diversas partes do planeta, em diversas épocas. Mas a doutrina espírita destaca que, embora tenham sido inúmeras as revelações, existem três que não se destinavam a povos específicos, a grupos específicos. As que se destinam a povos específicos são profundas, extremamente complexas, como os Vedas, como o Bhagavad Gita, como o Krishna, como o Buda,
porque elas vão lá no fundo com complexos conceitos. As universais se referem a um conhecimento que daria para derramar-se sobre a humanidade inteira. Portanto, elas são mais básicas, porque elas vêm acompanhando o ritmo médio do ser do planeta Terra. E a primeira grande onda de revelações universais é com Moisés. E Moisés vai falar de reencarnação, vai falar de mundo espiritual? Não, não vai. Ele não vai falar nem de vida após a morte. A Torá não fala de vida após a morte. O único traço de vida após a morte que tem é no Deuteronômio, capítulo 19, versículo 18, que fala da proibição de se adivinhar pelos mortos. Então, é a única hora em que os mortos podem fazer alguma coisa. Tirando esse versículo, morreu, acabou. Abraão morreu, acabou. Isaac morreu, acabou. Abraão só vai aparecer vivo no Novo Testamento, quando Jesus mostra Lázaro no seu colo e ele cuidando. Está vivo. Mas no Velho Testamento, Abraão morreu. Então, a primeira revelação ela está focada numa coisa: Deus. Então, o foco está na figura do Criador. E a segunda grande onda de revelação é aquela que está centrada na figura do nosso governador planetário. Então, na segunda revelação, a representação na bandeira de Ismael é Jesus, a segunda grande onda universal de verdades, aonde dois grandes conceitos aparecem: o amor, que não era base para Moisés, e o segundo, que era a imortalidade da alma. Então, na primeira, a existência de Deus. Na segunda, a mensagem de Jesus, com a ideia do perdão, do amor ao próximo, da renúncia dos bens terrenos, desapego das coisas, combate à hipocrisia, a imortalidade da alma. Então, sintetiza-se a segunda revelação numa palavra: Jesus. Porque se fosse colocar amor, onde estaria a imortalidade? Então põe a imortalidade, onde ficaria o amor? Então coloca os dois, mas onde ficaria o perdão? Então está complicado. Faz o seguinte: deixa Deus e põe Jesus para simbolizar essa segunda onda de revelações. E a terceira palavra, ela é muito interessante, porque quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele disse o seguinte: que ele voltaria, mas ele mandaria um outro, porque ele já era outro consolador. Ele não disse que ele mandaria um explicador, um informador, um esclarecedor, um ensinador. Ele disse um consolador. Então, o que viria para consolar o homem, para enxugar lágrimas, para cuidar das pessoas, para estender socorro, para ser misericórdia entre os homens. Então, a síntese desse trabalho foi colocada em uma palavra chamada caridade, que é a expressão efetiva do amor em movimento. E considerando que fora da caridade não há salvação, e que esse é o movimento ideal para o desenvolvimento no homem dos sentimentos mais nobres que possamos pensar em ter, então, dentro dessa perspectiva, a bandeira fala primeira, segunda, terceira revelação: Deus, Cristo, caridade. E é uma bandeira que, apesar de nos representar, né, quando eu digo nos representar a doutrina espírita, porque essa expressão, para quem é do Rio de Janeiro, a gente vai poder verificar isso, vai poder atestar isso, passando ali na Avenida Passos, Centro Histórico do Rio de Janeiro, no frontão, né, do prédio da FEB Histórica da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos olhar para o alto e vamos ver nesse frontão da arquitetura, da fachada, justamente a inscrição Deus, Cristo e Caridade, que depois vai simbolizar, né, todo o trabalho, toda a gênese norteadora dos primeiros passos da Federação Espírita Brasileira, inaugurando o movimento espírita e trazendo, né, norteando aí os primeiros passos do espiritismo no Brasil. Agora, para quem não é, né, do Rio,
fica o convite para virem ao Rio e atestarem isso, né? Verem inscrita na sede da Federação Espírita Brasileira esse frontão. Agora, interessante, Elahá, que quando você faz, né, essa belíssima explanação sobre o significado dessas 3 grandes expressões que vão dar volume, vão dar consistência moral à bandeira de Ismael, a gente percebe que todos esses sentidos e todos esses signos, todos esses significados apontam para um posicionamento ecumênico. Apesar de ser o nosso grande símbolo, é um posicionamento ecumênico, chancelando aquela ideia, né, que a doutrina espírita nos oferta, né, o futuro das religiões, e não a religião do futuro, porque vai trabalhar com elementos que são necessários e, ao mesmo tempo, comuns a todas as tentativas religiosas desse religare com o Criador. Né? Essas noções de um Deus único, a noção do exercício do amor e a dinâmica desse amor em prática, que é a caridade. Então, é um impulsionamento, é uma proposta ecumênica, apesar de ser, e além de ser, melhor dizendo, o nosso maior símbolo, o símbolo da doutrina espírita. Deus, Cristo e caridade. Seu microfone, meu amigo. Liga aí. Essa dinâmica da construção do pensamento humano ao longo das eras, em termos religiosos, é uma coisa muito interessante, porque a primeira das construções que a gente faz é a edificação do pensamento de um Criador. Esse é o primeiro. Então, o primeiro elemento é você se voltar para a figura do Criador. Depois, o segundo momento é o momento no qual você descobre o outro. A grande referência de Jesus nessa questão é a valorização do outro. Jesus é que vem chamar as pessoas para a percepção do outro, porque se você for lembrar bem, a lei de Moisés diz que você tem que amar o próximo, não tem que amar o outro, tem que amar o próximo. E a grande discussão da época era até onde é o próximo. Vai até 1 quadra, 2 quadras, na minha aldeia, ou a aldeia do lado, então até onde vai o próximo? Aí Jesus vai e ressignifica isso, dizendo na parábola do bom samaritano que não é o próximo, é o semelhante. Você tem que amar o semelhante. Então, ele distende o conceito de próximo para qualquer pessoa distante ou próxima de você, mas que você precisa ter o cuidado. E no final da vida, já ali próximo da crucificação, na Santa Ceia, ele amplia de novo. Ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando ele diz que é para amar o outro, não é mais o semelhante. Amai-vos uns aos outros envolve o semelhante, envolve os animais, inclusive o frango que morreu hoje para o nosso almoço. É o amor ao outro, amar as plantas, amar a natureza, amar os animais, amar a tudo. Então, é o sentido do amor ao outro que se distende. E aí a doutrina espírita ela vem exatamente pensar essa visão do amor ao outro, porque quando a doutrina espírita fala da caridade, ela não está se referindo somente à questão da pessoa. Eu tenho que dar um prato de sopa. Mas a caridade no sentido de você perceber o outro. E aqui eu vou falar uma coisa, Cris, que não quero ser mal interpretado no que eu quero dizer, é só um pensamento filosófico, pelo amor de Deus. Se é para amar o outro como a mim mesmo, eu só vou amar o outro como a mim mesmo quando eu sentir que a dor do outro é como se fosse a minha dor. Enquanto eu não sentir que a dor do outro é como se fosse minha, eu não estou amando ao outro como a mim mesmo. Então, na hora que eu disser que eu estou amando ao outro de maneira como minha, quando a dor do outro doer em mim como
doer em mim do jeito que está doendo nele, e eu perguntar para você, quem é o outro? A resposta seria, o outro não existe, porque o outro é uma extensão de mim mesmo. Na hora que eu enxergo que o outro faz parte de mim, e que eu cuido do rio, não jogo lixo no rio, eu cuido das árvores, eu cuido das plantas, eu cuido dos animais, e eu cuido das pessoas, porque a dor deles me dói como se fosse minha, então eu estou fazendo o mandamento novo. Amai-vos uns aos outros, no sentido mais abrangente possível, como eu vos amei. Aí o sentido de caridade que a gente vai encontrar nessa parte final da bandeira, quando fala Deus, Cristo e a caridade, desse amor que se distende de maneira absoluta sobre todos os seres, que transcende efetivamente a ideia de você fazer algo para alguém particularmente. Ok? Cadê Valéria? Presente. Cadê Camila? Presente também. Estamos aqui, ó, assimilando tudo que vocês falaram e, nossa, é tanta coisa, não perdi nem pisquei. Mas não é interessante essa forma dos índios nos receberem? Maravilhosa. E antes eu tenho que pedir licença realmente e trazer o abraço do Meri, né, que eu fiquei, na hora que eu vi o comentário, eu fiquei tão feliz também. Para quem não acompanha, o Meri, ele é uma representação da comunicação social espírita. Quando eu entrei na comunicação, na federação, né, na FEEGO, ele era o coordenador nacional, né? Eu tive a oportunidade de me encontrar com ele. Então, Meri, um abraço de toda a FEEGO para você também. Nossa, eu fiquei tão feliz, eu fiquei aqui muito feliz de ele estar acompanhando. A gente está falando de patrono, né, Valéria? Do patrono do Brasil. Nós temos o nosso patrono da comunicação, que, sem sombra de dúvidas, é o nosso querido Meri. Isso mesmo, eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui. E também a participação de todo mundo, né? Que todo mundo participando, comentando, né? Trazendo várias observações, a gente ficou muito feliz. Eu queria só saber, antes para a gente começar, eu entendi que nós respondemos a pergunta que Bernadette fez. Logo depois que ela fez a pergunta, eu entendi, eu só queria que ela colocasse para a gente se ficou claro para ela, que ela pediu para que comentassem o encontro de Jesus com Ismael nesse capítulo. E logo na sequência, quando ela colocou a pergunta, Cris trouxe. Então, se ficou tudo claro para ela, ela colocasse para a gente, porque eu entendi que a Cris acabou respondendo ali no decorrer da fala essa pergunta, esse pedido dela. Então, se ela colocar para a gente se está tudo ok aí, se ficou claro para ela essa pergunta, né? Se tá Tem tudo uma bem. frase, Valéria, aproveitando essa indagação da Bernadette, para quem a gente manda também o nosso beijo, o nosso abraço, que tem aqui uma frase de muito significado, que eu gostaria de poder sublinhar. Porque quando Jesus designa Ismael, o nosso patrono da terra do Cruzeiro, ele diz assim: lembra-te que sempre estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, ou seja, vou estar ao seu lado, ombro a ombro, te assistindo nessa tarefa, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante, e aí ele vai explicar, Jesus vai explicar o que há de novo nesse caminho, né? Qual é a proposta, né? Qual é a missão? E a gente volta a falar, nós temos no Brasil uma missão espiritual. Qual é a nossa missão espiritual? Mediante o caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Eu voltarmos às bases, né, Elahá? Queria até aproveitar esse momento para colocar aqui um ponto. O quanto deve ser difícil
para um espírito superior receber a missão de ter que tutelar um país com uma missão tão grandiosa, sabendo que o material humano com o qual ele vai dispor para fazer isso não é exatamente o ideal para que a gente consiga palmilhar esse caminho de maneira linda. E saber que, se você vai usar almas imperfeitas para alcançar esse objetivo, não é uma linha reta que vai ser traçada. Essa linha que você traça, ela vai saindo assim. Toda curva. E aí a gente que só enxerga uma curva da estrada, diz, meu Deus, agora capota. Mas é o processo de ajuste para levar, porque não tem como você construir uma sociedade com determinadas características que se espera que o Brasil alcance, se você não compreender que você está lidando com um trabalho de lapidação de determinados espíritos. Então, é uma missão, é como, por exemplo, você pegar uma criança analfabeta com 6 aninhos de idade e o mentor dizer assim, ele vai ser um prêmio Nobel, tá? Coitado, gente tão ignorante. Ele não sabe nem ler, mas ele vai ser um prêmio Nobel. Conversa, vai. Mas ali, vai estudando, vai aprendendo. E os grandes gênios nem sempre foram alunos excepcionais em sala de aula. Às vezes foram alunos, em alguns aspectos, até medíocres, porque o modelo educacional não encaixava no que ele queria. Então, o sujeito vai meio rateando assim, até que ele se implanta com as suas características e começa a dar os frutos relacionados com a sua condição espiritual. Então, às vezes, eu vejo as pessoas muito voltadas para dizer assim, puxa, mas se Ismael recebeu a missão, já era tempo dele ter dito, chefe, está aqui o meu boné, bata a minha carta que eu estou saindo. Porque a gente quer que a história do Brasil ande em cima de um veio sem nenhum buraco, como se tudo fosse lindo. Isso não é característica de um mundo de provas e expiações, não tem como. Então, você traça uma meta, mas você tem uns espíritos bastante complicados para trabalhar esse conceito, né? Então, você vai ter percalços na estrada e o importante é a mensagem consoladora de que há uma previsão nesse sentido para o Brasil. E aí eu quero só colocar mais uma coisa. Fala-se do transplante da árvore do Evangelho. Ela foi transplantada de onde para onde? Quem prestou atenção sabe. Ela foi transplantada do braço de Isaac para o braço de Ismael. Porque ela estava no braço de cá. Ismael deu os árabes, deu essa linhagem de Ismael. Aqui da linhagem de Isaac vai dar Jacó e as 12 tribos que vão formar a nação judaica. Aqui vai cair a primeira revelação e vai cair a segunda. Só que as revelações, elas são universais, elas caem no povo para se espalhar. A primeira chegou e Israel não espalhou, segurou e disse, aqui é minha, não vou distribuir. Quando Paulo de Tarso chegou, disse, eu vou espalhar, mas eu vou espalhar as duas. Tanto que o trabalho de Paulo é levar as duas revelações. Por isso que o nosso modelo de sociedade é um modelo de sociedade judaico-cristão, porque o modelo que Paulo difundia não era um modelo unicamente cristão, ele carregava conceitos judaicos juntos. E eu dou um exemplo só. Pergunte para o cristianismo como foi que o mundo surgiu. Como foi que tudo começou? O cristianismo não tem resposta para essa pergunta. Para ele responder, ele sobe no judaísmo e pergunta, e aí, judaísmo, o que é que eu respondo? E o judaísmo diz, fala que teve Adão e Eva, meu. Boa. Aí ele conta. Mas essa história de Adão e Eva, ela não pertence ao Novo Testamento. Ela é uma cultura herdada judaica para se inserir no cristianismo. Só que nós, cristãos, estamos tão acostumados a atrelar as duas que achamos que Adão e Eva é uma mensagem do cristianismo, e não é. É um conceito judeu. Antes da gente seguir, nós temos que fazer aqui uma parte, porque nós nos esquecemos de justificar a ausência da nossa Denise Balô, e a Patrícia aqui nos cobrou, cadê Denise? Realmente, no começo a gente tinha que ter falado, nós esquecemos. Denise, hoje, ela estava com uma palestra agendada, que
antecipadamente era virtual, a programação era virtual, mas o Centro Espírita, qual ela foi convidada, voltou à atividade presencial, então ela teve que fazer a palestra presencial e não é na mesma cidade que ela mora. Então, ela realmente não conseguiria chegar. Então, só por isso que o Dedê não está presente aqui hoje. Viu, Patrícia? Só por isso. É porque ela estava também trabalhando lá, levando o evangelho em outro local. Então, por isso que Denise não está... Já que a Denise saiu, eu vou sair também, que eu vou pegar água e já volto. Bom, coitado. Ele vai hidratar. Valéria e Camilinha, diante disso que o Galahad acabou de falar, eu sinto assim a necessidade da gente recuperar um dever de casa a partir desse resgate histórico, dessa linha do tempo que o nosso amigo Galahad acabou de apresentar para a gente. Paulo foi, então, esse grande pulverizador, né, da ideia cristã, mas Paulo, ele emerge, melhor dizendo, de 3 mundos distintos. O mundo hebreu, né, a partir das suas raízes, a partir do seu pretérito como grande doutor da lei, com domínio de todas as escrituras. Ele emerge também do mundo grego, Paulo de Tarso, então ele sofre a influência da cultura grega, então emerge e distribui, né, os conceitos dessa cultura grega no bojo, né, da sua distribuição de saber. E Paulo também emerge, né, da cultura romana, né? A família ganha o legado, e ele ganha, por conta desse relacionamento familiar com Roma, o legado de cidadão romano. Então, Paulo, ele navegava por esses 3 grandes mundos, culturais e ideológicos. E ele distribui isso aos gentios. Paulo entrega essa mensagem do cristianismo primeiro aos gentios. E como Galahad nos fala e nos sinaliza, e aí acontece o transplante. O transplante sai, né, do povo hebreu, sai do braço de Isaac e vem para o braço do patrono da pátria do Cruzeiro, vem para as Américas, vem para o Brasil, vem para essa nossa querida Pindorama, porque essa é a expressão utilizada pelos nativos para designar essa terra de sonhos, essa terra idílica que é o nosso Brasil, Pindorama, terra Brasilis, e aqui sedimenta, aqui planta essa renovada oportunidade de novo momento para espraiamento dessa essência do cristianismo primeiro. E aí, meus amigos, eu quero falar de um dever de casa. Um dever de casa para todos nós que somos espíritas e para os não espíritas, mas que acolhem no fundo da alma esse chamado. Porque temos, sim, sabedores dessa realidade, participantes dessa comunidade espírita, desse movimento espírita, já tendo agasalhado em nós os insumos consoladores e libertadores da doutrina espírita. Nós temos, sim, uma grande responsabilidade e precisamos sentir o peso dessa responsabilidade para sabermos valorizar o nosso status de espíritos reencarnados no Brasil, sendo espíritas. A quem compete a distribuição dessa mensagem? Tem um detalhe, viu? Não sei se todos estão atentos para isso, mas a gente comentou isso na live passada. A pessoa disse, mas saiu do braço de Isaac, foi para o braço de Ismael. Mas nem foram os árabes que nos descobriram, foram os portugueses. Então, vamos lá. 2 pontos importantes. Ponto número 1, falado na live passada, que os portugueses
formaram a escola de Sagres a partir da inspiração feita do mais alto e que vários espíritos que vieram de que local encarnaram em Portugal? Eles vieram da Fenícia. A Fenícia é o Líbano, que é árabe. Então, o fato de você ter o rótulo de português não significa dizer que você é um espírito que nasce em Portugal há 500 anos. Tem vezes que as pessoas dizem assim, puxa, mas por que o povo judeu sofre tanto? Não sei, porque pode não ser as mesmas pessoas, né? De repente, numa geração está um grupo, aí tem seus algozes. Na próxima, os seus algozes encarnam como eles e sofrem. Mas não são os mesmos espíritos, são os algozes na capa de judeus. Então, não dá para você dizer, o cara é judeu, então está carimbado, vai nascer só judeu. A mesma coisa acontece nessa questão da transferência de braço. Os portugueses, no dizer do livro, foram construídos a partir da reencarnação de vários elementos que eram fenícios e que se construíram lá. E um segundo ponto, oriundo da primeira das nossas lives, quando a gente comentava o século XIV e o século XIII, o que estava acontecendo em Portugal? Quem tinha invadido Portugal? Quem era o povo que havia se miscigenado com o povo português? Os árabes. O fado, e tem raízes nas músicas árabes. Então, houve em Portugal a miscigenação com o povo árabe lá dentro. Ele misturou com o povo árabe dentro da Península Ibérica. E esse povo árabe miscigenado com o lusitano puro é que veio para o Brasil. Então, as características do pensamento, de certa maneira, árabe, está representado na arquitetura, na arte, na música do povo português e também na reencarnação dos fenícios, que engrossaram essa arabização da cultura para que a gente, apesar de ter uma capa de cristianismo, já que Portugal era o estado mais carola de toda a Europa durante o período do Brasil colônia, nós temos também, por baixo dessa capa de cristianismo, uma série de entidades árabes nascidas na Península Ibérica. Então, é esse traço de personalidade islâmica não, ismaelita, que a gente vai encontrar em terras brasileiras. Transferiu de braço. Camila? Temos perguntas, então, Valéria? Podemos partir, Cris e Lahá? Ah, tá. A gente gostaria de trazer esse comentário, né, do professor Otacílio. Inclusive, no livro, lá no último parágrafo, é trazido ali, né, para a gente que, dentre os povos, né, aqui da nossa terra, primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina, né, que seriam os portugueses. E dentro disso encontramos inimizades capelinas, não é, Lahá? Até foi esse comentário do professor Otacílio foi ali dentro até de uma explanação que vocês estavam fazendo, né, dos diversos povos, né, que tiveram, né, atritos. Os três grandes povos que foram lembrados pela Cris, eles foram os três maiores influenciadores da cultura do Ocidente, o povo grego, romano e o povo hebreu. Os hebreus se achavam o máximo, porque eles tinham o Deus único e achavam que os outros eram todo mundo de ignorante. Nós somos o povo eleito, então nós somos melhores que os outros. Os gregos se achavam o máximo, porque eles tinham o conhecimento filosófico que os outros não tinham. Então, eles diziam que eles eram superiores aos outros. Tanto que quem não conhecia seus filósofos, eles rotulavam de bárbaro. O que é bárbaro? Bárbaro não é necessariamente bárbaro. Bárbaro é uma pessoa que não conhece o pensamento helênico. Se você não conhece os filósofos, você é um bárbaro. Esse era o conceito que foi colocado por Alexandre o Grande, quando ele saiu fazendo a divulgação do pensamento helênico durante a conquista que ele realizou.
Então, os gregos se achavam maravilhosos, até porque os romanos até dominaram os gregos politicamente. Mas os gregos diziam, vocês podem até nos dominar politicamente, mas vocês nem religião têm, que a religião de vocês é a nossa. Então, até nisso, os gregos foram poderosos. E os romanos diziam, não me interessa a filosofia, não me interessa a religião dos judeus, eu é que mando em vocês, então eu sou melhor. Então, os romanos se achavam os donos do mundo, os gregos se achavam o dono do mundo, os hebreus se achavam os donos do mundo. Então, foram povos que tiveram muita dificuldade de convivência exatamente por esse processo de exclusivismo que eles apresentavam nas suas culturas. Mas, quando se fala de povos capelinos, essas rivalidades, sim, elas existiam por conta das percepções que eles tinham das verdades que eles esposavam. E a obra Caminho da Luz fala que de todos os 4 povos que eram capelinos, os árias eram os mais materialistas, os mais conquistadores, mas tinham uma virtude que os outros não tinham. Se miscigenavam com mais facilidade do que os egípcios, do que os hebreus e do que os hindus. Os hindus não se misturavam com ninguém. Os egípcios também não, e os hebreus também não. Mas os árias, eles se espalhavam pelo mundo, dominavam as terras e depois se miscigenavam com as pessoas. Eles foram os que mais deixaram as suas características genéticas espalhadas pelo continente. Eles dominavam os lugares e depois eles se miscigenavam com os povos locais. Então, essa característica, por um lado, era um super materialista, era o mais materialista de todos, mas extremamente vocacionados para essa ideia da integração. E eles, entre si, realmente tinham muitas dificuldades. Mas, vou falar aquilo que eu já falei ainda agora. Renascer do Egito uma vez não determina que você vai ter que nascer no Egito sempre. Eu poderia renascer depois na Grécia, em Roma. Camilinha, em resposta ao Otacílio, e também acrescentando isso que ela já está colocando para a gente, que é a raiz e a explicação dessa sede por justiça, né, e dessa busca por uma nova oportunidade que carreava, né, o espírito do homem branco, do colonizador, do português. Tem um texto que eu gosto muito, aliás, é uma leitura que a gente recomenda também, para se ler em paralelo ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro lançado pela editora Ser, do nosso amigo Haroldo Dutra Dias, né? que traz o título Celeiro de Redenção. E nesse livro é uma compilação de vários artigos, e um dos autores, Aloísio Elias, ele, com muita propriedade, ele sublinha essa participação, né, desses grandes 4 grupos exilados de Capela, os hebreus, os árias, os egípcios e os hindus, dizendo que parte considerável dessa linhagem capelina, ou seja, os derradeiros exilados, que as almas mais profundamente afetadas, né, pela sua presença espiritual, justamente iria se corporificar, né, na pátria portuguesa, encarnada como descendência desses 4 grandes, descendência mestiça, desses 4 grandes ramos, esses 4 grandes grupos dos exilados de Capela: hebreus, árias, egípcios e hindus. Então, os portugueses estão aí participando, né, dessa destinação em busca da felicidade, e agora eu estou fazendo um trocadilho meio de pé quebrado, almejando o êxito nessa empreitada. Nós temos algumas perguntas e nós estamos com pouco tempo, então vamos tentar. Otacílio colocou: como amar a Deus sem amar a sua criação? Aí está no pedacinho, criação, estou falando na outra pergunta. A Epístola de João fala sobre isso. Diz assim: como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê e dizer que ama a seu irmão? Como pode dizer que ama a Deus que não vê e se não ama a seu irmão a quem vê?
Então, se alguém diz que ama a Deus, que não vê, mas ama seu irmão, é um mentiroso. Então, aí não é possível que a gente promova essa relação. Existem algumas pessoas que, pela percepção que têm de vida, são materialistas, não têm uma visão espiritual, mas desenvolvem uma capacidade de se preocupar com o semelhante. Aí é um conceito diferente daquele que a gente pensa no amor a Deus, no sentido mais abrangente, né? Mas essas pessoas altruístas que procuram a transformação da humanidade, elas são como na parábola, que são 3 coisas: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Se faz os 3, produz a 100 por 1. Se ama só a Deus e ao próximo, a 60 por 1. Ou se ama só um desse, a 30 por 1. Então, para que eu consiga realmente ser a terra boa plena, tem que amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quando a gente ama deixando pela metade, a gente é até terra boa, mas não faz o que deveria fazer. Há muitas pessoas que amam o próximo, mas têm uma dificuldade com religião, porque são feridas de outras existências que têm ranço de religião. Então, por isso, fogem dela, mas têm uma relação com o próximo muito forte. E João diz que aí seria, né, no conceito religioso dele, um mentiroso. Vamos para a próxima, Camila. Vamos para a próxima, lá do Centro de Estudos Allan Kardec. Mas nós temos a capacidade de saber a dor do outro? Penso que Jesus é um modelo. Nós temos sempre a capacidade de exercício da empatia. Aliás, eu adoro essa palavra. Empatia, se colocar no lugar do outro, né? Se projetar, buscar esse sentimento de filiação divina. A gente fala muito de fraternidade, né? Mas essa fraternidade universal, ela só será alcançada, o exercício da fraternidade, quando nós nos enxergarmos como irmãos. Como é que vai se falar de fraternidade sem esse olhar, né? Sem esse sentir irmão? É uma coisa que não se coaduna com outra. Então, nós temos, sim, essa capacidade de exercício da empatia. Aliás, é um hábito muito salutar, esse exercício da empatia, tentar se ausentar um pouco do seu olhar individual e praticar mais um olhar coletivo, né? Não impor ao outro a sua forma e a sua conjuntura de ser. Tentar olhar o outro dentro do contexto do outro, percebendo-se como o outro. E aí a gente vai ver como a nossa capacidade de julgamento ou de não julgamento se altera nesse sentido. Nós temos uma pergunta, eu acho que é conhecida, né? CD Belmonte? Parece que na outra live nós tínhamos... Sim, ela já chega até saudando o Elahá sempre, né? Isso, eu achei que... Carmendiva Belmont. Isso, eu lembrava que você tinha falado. Ela é da minha juventude espírita. Quando eu era jovem, ela era o mesmo grupo. Uma pergunta. Se os indígenas receberam tão bem os portugueses, significa que a traição desses últimos não era prevista no planejamento espiritual? Se não era, qual o plano original para a colônia? A integração entre os portugueses, os indígenas e os africanos. A harmonia, viver em harmonia. E eles fizeram tudo o que podia, harmonizaram tudo, mas os portugueses ambiciosos traíram o pacto. E aí depois já encarna como índio, tá? Para se sentir, para ver como dói ser explorado. Até algo que você explorou na última live, que foi as falhas, digamos assim, no planejamento, por quem somos, né? Espíritos num planeta de provas e expiações, né? Não teria como seguir um planejamento linear, sendo que quem somos, nosso livre-arbítrio e tudo mais, está aqui presente, né, Elahá? Seria assim, a gente sai do mundo espiritual com um planejamento reencarnatório nosso. E a gente não cumpre, falha numa série de coisas. Os países também têm os seus planejamentos e não cumprem, porque são formados por pessoas imperfeitas, né?
tem que ser lembrado. Uhum. Temos mais, Valéria? Temos, aí nós temos, vamos só deliberar aqui rapidamente, nós temos ainda 3 perguntas que eu acho que vão gastar um tempinho na fala de vocês, e o nosso tempo já esgotou, tá? Nós já passamos até do nosso tempinho. Então, qual que seria a proposta? A gente anotar essas 3 perguntas e já trazer as respostas no primeiro momento da próxima live, e aí a gente aproveita e pede para os nossos amigos, para eles ficarem mandando as perguntas no decorrer da fala, né? Porque se todo mundo deixa para o finalzinho, e aí quando a gente acha que não tem pergunta, a gente deixa a Cris e o Elahá falando. De repente chove de pergunta e a gente não tem o tempo para responder. Ou vocês conseguem responder rapidinho? Eu acho que aqui está que nem cenas do próximo capítulo, né? Vamos deixar as cenas do próximo capítulo. O que você acha lá? Eu não sei, que eu não vi as perguntas, não sei quais são, mas se essas perguntas se referem a assuntos que serão tratados depois, tratemos depois. Sim, depois. Eles tratam da condição do Brasil como pátria do Evangelho, questionamento, perguntas sobre a amargura de Afonso Ribeiro, né? E trata também, tem uma outra pergunta aqui, os amigos da TV Secal, tudo da TV Secal, traz também o questionamento falando sobre o descobrimento após o descobrimento, né? Alguns detalhes pedindo. Então, aí a gente anota e deixa para a próxima. Essa do Afonso Ribeiro, eu quero dizer para vocês ficarem tranquilos, porque 2 anos depois ele foi resgatado, tá? Quando veio a expedição de Gonçalo Coelho, em 1501, a primeira expedição exploradora, que veio em 1501, o Gonçalo Coelho veio, e eu não consigo entender como essas coincidências acontecem. Ele parou no mesmo lugar e ainda achou o cara e levou ele. Então, ele foi embora depois, 2 anos depois ele foi resgatado. E aí ele foi muito útil, porque nos 2 anos que ele viveu, ele aprendeu muito, e isso serviu para facilitar a comunicação. No final, valeu muito a pena a permanência dele no Brasil. Aliás, tem indícios de que muitas histórias do Américo Vespúcio vieram, né, do Afonso Ribeiro, né? Indícios, se é verdade não sabemos, mas olha a contribuição que ele teve na história. Sim, sem sombra de dúvida. Então, nós vamos anotar essas 3 perguntas, nós já trazemos... 2. Sim, vamos anotar essas perguntas e trazemos. A Belmonte diz que te conhece também, viu, Cris? Ela colocou, sou amiga dela, não, é sua também. Então, nós vamos deixar essas... Até fica interessante para a gente já fazer a introdução na próxima live. Lembrando a todos que é daqui 15 dias, né? Uhum. E aí nós vamos falar sobre o capítulo 4, os missionários, né? Uhum. Então, já fica, quem está acompanhando, já dá uma lida no texto também para a gente já trazer. E aí a gente já convida vocês, a gente convida no começo, mas aí o pessoal fica ouvindo e deixa para o final. E trazendo as perguntas no decorrer da fala, que aí a gente realmente não acontece isso de acumular pergunta no final. Então, isso. Cris, Elahá, considerações finais? Convite para a próxima, né? Eu já vou até ver aqui que dia que vai ser. 23. Como a gente já está com o nosso tempo estourado, quero só agradecer a oportunidade, desejar boa noite para todos. E dizer, né, em completude ao que o Elahá falou, muita gratidão também, dizer que a gente espera todos vocês, né, no dia 23, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, para falarmos de Brasil, um coração para o mundo. Valéria, posso também mandar um beijinho? Quero mandar um beijo para Evel Almeida, que é... como é que fala? Estuda com a minha mãe, né? Aqui no estudo que eles fazem do Livro dos Espíritos, e a minha mãe, né, divulgando e tal. Foi muito bom ver que ela participou aqui conosco nessa noite. E nós temos que agradecer a todos que participaram, né? Aqui conosco no Brasil e fora também, nós tivemos participação de fora, e é muito importante essa participação de vocês, posicionando, participando, comentando. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz com a participação de todos. Então, nós queremos agradecer muito esse momento. Pena que o nosso tempo é curtinho, né? E todos têm atividade, por isso que a gente não pode estender tanto. E na próxima a gente volta a falar com mais entusiasmo, com mais amor pelo trabalho que a gente está fazendo.
Então, fiquem todos com Deus e desejamos até uma próxima semana. Semana que vem, terça-feira que vem, Revista Espírita, não se esqueçam. E amanhã, Livro dos Médiuns. E amanhã, Livro dos Médiuns. Então, fiquem todos com Deus. Nós vamos deixar vocês com um poema como prece final. Boa noite. Oração. Pelo Espírito José Silvério Horta, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja.